Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando hoje mais uma disciplina da matriz curricular de vocês, né? Hoje a gente não chama mais de disciplina, jamais chamamos de unidade curricular. Então, a nossa disciplina que vamos trabalhar, ou a nossa unidade curricular agora, que inicia-se com 34 horas, é Ética Profissional e Filosofia. Então, nós vamos trabalhar dentro desse contexto e as discussões sobre o que é ética profissional, discutir um pouco o que é filosofia, né? Provavelmente vamos discutir aí o Código de Ética do Profissional da Administração, mas porque está dentro da administração, mas eu quero trabalhar isso aqui de uma forma mais dinâmica, e verificar até com os coordenadores dos cursos, ver se a gente consegue o código de ética da engenharia, o código de ética da logística, porque aí, conseguindo, nós vamos fazer um trabalho diferenciado, vamos fazer aí uma atividade de seminário, valendo a nota, aí um percentual significativo da nota, para somar com a nota da avaliação. Isso nós vamos discutir um pouco mais, eu estou só adiantando aqui, mas o certo é que teremos essa oportunidade. Eu quero ver se nós conseguirmos o código de ética desses 3 cursos que estamos trabalhando aqui. Será muito bom para a gente fazer essas discussões dentro desse contexto, né? E aí discutir um pouco mesmo isso aqui, o que é ética, né? A gente fala, mas isso é falta de ética, é porque é antiético, e aí vamos tentar descobrir, de fato, o que é a ética, trazendo isso como sendo o significado desse termo que é tão falado desde as sociedades antigas, né? O Sócrates, o Platão, o Aristóteles já discutiam essa questão da ética, como nós vimos um pouquinho lá em sociologia e antropologia, mas aqui teremos a oportunidade de discutirmos um pouco melhor, né? Aí nós temos, dentro desse contexto, vamos hoje trabalhar com a apresentação da disciplina, discutindo aí os objetivos, emendas, o conteúdo programático, né? Que hoje se chama objetos de conhecimento, para que no decorrer da disciplina a gente vá revisitando o que estamos apresentando aqui hoje, e até para que vocês, na hora de responderem aqueles questionários lá da avaliação institucional, da CPA, né? Comissão própria de avaliação, tem lá alguma coisa perguntando se os professores apresentam o plano da disciplina para vocês, se vocês têm conhecimento disso, né? Se o professor dá um feedback das avaliações, que quando é no presencial, eu tiro geralmente uma parte da aula após a avaliação, a primeira avaliação, para a gente discutir a avaliação. Agora, aqui, virtual, fica complicado, e até porque nessas 2 unidades curriculares que nós encerramos ontem e essa que estamos começando hoje, só temos mesmo uma avaliação, né? E como não são todos os acadêmicos que estavam na outra unidade curricular que estão aqui, mas eu acredito que vocês que aqui estão se saíram bem, né? E quem não se saiu tão bem é porque, de fato, teve problemas em relação a assistir às aulas, em relação a responder os fóruns, e eu até que fui muito clemente, né? Reabri esses fóruns 2, 3, 4, 5 vezes, né? 5 vezes, porque hoje ainda tivemos o caso de uma colega que teve um problema, ficou sem poder assistir a aula, o celular quebrou, e aí só hoje que ela conseguiu consertar esse celular. Então, eu ainda tive que ter
essa clemência, até porque é uma aluna, uma acadêmica bolsista, né, do FIES, e aí não dá, reprovar na disciplina, perde a bolsa, né? E eu sei o quanto é sofrido para a gente estudar, e aí conseguir uma bolsa e perder não é tão fácil. Então, é algo que a gente pode dar um trabalhozinho mais para a gente, tá? Às vezes quebra um pouquinho das regras, sim, mas o que é possível fazer, fazemos. Até porque a função de existirmos é podermos ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante, fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. Bom, a partir dessa fala inicial, eu desejo a vocês todos boas-vindas para que nesta unidade curricular tenhamos a oportunidade aí de fazermos reflexões pertinentes à construção do conhecimento e também da compreensão dos objetos de aprendizagem, conforme eles se apresentam e se configuram na matriz curricular e no ementário desta unidade, e que tudo isso nós fazemos a fim de que neste comando, ou nesta parte da formação geral, possamos compreender um pouco melhor a dinâmica da vida. Na unidade passada, nós vimos a sociologia e a antropologia, e nesta veremos a filosofia, a ética e a filosofia, a ética profissional e filosofia, e tudo isso porque nós precisamos, até porque a filosofia ela é considerada, e os filósofos falam isso com muito orgulho, como sendo a ciência mãe de todas as demais ciências, né? Mas vamos lá. Aqui nós já apresentamos a vocês a carga horária desta unidade, são 34 horas. Aqui já vamos começar a apresentar a ementa para vocês, e dentro desta unidade curricular, nós temos a ementa que já inicia falando as bases do conhecimento humano, filosofia, história, métodos e princípios e principais correntes, né? Então, isso aqui já é a base do conhecimento humano que se faz no campo da filosofia, dentro de um contexto histórico, utilizando métodos e as principais correntes filosóficas que veremos, não? Daí trabalharemos também com a questão da formação do conceito moderno de ciência, né? Discutindo o que é ciência, né? E aí eu falo para vocês mais uma vez, eu não gosto muito dessa palavra conceito, porque para as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas, dado a própria dinâmica e a natureza de transformação da sociedade. Esse movimento social, ele vai produzindo transformações, o que altera aquilo que nós chamamos de conceito dentro dessas ciências, né? Até porque essas ciências elas existem para estudar o homem e a sua trajetória, para estudar a sociedade e as suas interações sociais, a filosofia como essa busca constante do conhecimento, e se estamos a buscar constantemente o conhecimento, é porque, para nós, este conhecimento não está pronto e acabado. Daí, eu acho, não vou dizer que acho perigoso, mas acho frágil essa questão de considerarmos, de chamarmos conceito. E sim, eu me sinto mais confortável no meu ponto de fala, de apresentar como significados, né? Porque, quem sabe, daqui uns 20, 30, 40 anos ou 50, esse significado que temos hoje pode sofrer alterações. Aqui não a base etimológica do termo, mas a forma de construção desses conhecimentos podem sofrer alterações e, consequentemente, agregar novos elementos, novas matrizes de conhecimentos, e vão sendo alterados esses significados que temos hoje.
enquanto que o conceito ele é inalterável, é algo que eu até admito e de bom grado, mas no campo das ciências humanas e no campo das ciências biológicas, das ciências, ou seja, das ciências exatas e das ciências biológicas e ciências da Terra, né? Porque se estuda a planta, a germinação, a forma como ela germinava lá, quando o homem descobriu, ela continua sendo a mesma forma. Pode até se acelerar esse processo, mas a semente, a germinação permanece da mesma forma. O nascimento do ser humano, né, ou dos animais, desde que passamos a existir, a forma de nascermos, ou seja, o processo de gestação, evolução fetal e até o momento de nascer é a mesma forma. Então, o que muda são alguns métodos, já no sentido mais da chegada do ser ao mundo, do nascimento, que aí vão se utilizando com a evolução científica de alguns métodos para auxiliar nesse processo do nascimento, né? Então, nas ciências da Terra, aquilo que era pedra lá quando iniciou o mundo continua sendo pedra, né? Vão se descobrindo tipos de rochas diferentes, mas continuam sendo rochas, né? Então, para essas ciências, estou falando isso para vocês para quê? Para dizer e reafirmar o porquê que eu não gosto de utilizar o termo aqui de conceito para as ciências humanas e sociais aplicadas, e sim para as ciências biológicas, ciências da saúde, ciências da terra e ciências exatas. Bom, aí passamos a estudarmos isso aqui, a formação do conceito moderno de ciência, surgimento das ciências sociais, quando isso vai sendo arregimentado, aqui já bem mais próximo de nós, se considerarmos o tempo histórico, cronológico, e a construção do conhecimento enquanto ciência, né? E também verificando aqui a ciência, ideologia e senso comum. Aí discutiremos a partir da visão de alguns autores, aqueles que tratam a ciência do ponto de vista ideológico e também aquilo que é considerado como senso comum. Ainda, trabalhando na ementa da nossa unidade curricular, temos aqui teorias clássicas e contemporâneas. Ou seja, o que são teorias clássicas? O que é ser clássico? Ser clássico é algo que não envelhece, está sempre em evidência. Por exemplo, quando nós falamos da música clássica, né? São aquelas músicas de que, mesmo que tenha ocorrido aí há 100, há 200 anos, mas elas continuam fazendo sentido aqui nos nossos dias. Quando nós falamos dos pensadores clássicos, né? Como Sócrates, Platão, Aristóteles e outro, Tomás de Aquino, né? E outros tanto, por que eles são clássicos? Porque é aquilo que eles defendiam na sociedade do seu tempo, nós continuamos batalhando e lutando e defendendo, hoje buscando a compreender aquilo que já era discussão para eles na sua época, né? Então, aqui, as teorias clássicas e contemporâneas, vamos trabalhar aí com o racionalismo e com o positivismo, que, inclusive, falamos um pouquinho sobre isso aqui na unidade curricular anterior. Aqui nós vamos falar com um pouco mais não de propriedade, mas aprofundarmos um pouco mais. Discutirmos aqui também o funcionalismo e o estruturalismo, que também falamos um pouquinho dessa questão aqui, das estruturas, né? E do funcionalismo, e vamos também discutir um pouco as teorias do consenso e do conflito, e, enfim, trabalharmos a ética, né?
Então, aqui está a ementa da nossa unidade curricular, que estamos, vocês já observaram que pela ementa, é uma ementa relativamente robusta para se trabalhar aí em 34 horas ou em 10 encontros, né? Porque temos 11 encontros, mais um dos encontros a nossa avaliação. Então, veja, dentro do objetivo geral que nós temos para esta unidade de conhecimento, né, essa unidade curricular, é compreender a ética profissional como um componente indispensável ao profissional da administração. Aqui faltou colocar ao, e eu vou aproveitar para a gente colocar isso aqui. Compreender a ética profissional como um componente indispensável ao profissional da administração, mas não é só da administração, ao profissional em qualquer área que ele vá atuar, né? Aqui é porque o material a disciplina está dentro do curso de administração, né? De acordo com os pressupostos teóricos e filosóficos. Aí vamos discutir um pouco essa questão dos pressupostos, o que são os pressupostos, né? Pressuposto é o que a parte inicial daquilo que nós podemos considerar como sendo o suporte, né? Os pressupostos, né? E aí sim, dos teóricos e os pressupostos teóricos e filosóficos, que estão sempre dentro da construção desse conhecimento e, por sinal, eles servem de ancoragem para o desenvolvimento científico. Bom, entre os objetivos específicos, nós construímos para essa unidade curricular alguns objetivos aqui que são introduzir as bases e fundamentos da filosofia e da ética, né? O que é a base? É sabermos a etimologia da palavra, quais são os fundamentos, em que ela se fundamenta, né? E assim vamos trabalhar, introduzir as bases desses fundamentos, tanto para a filosofia quanto para a ética, né? Que aqui nós estamos trabalhando a ética profissional e filosofia, que dentro de outros cursos nós poderíamos ter uma unidade curricular especificamente de ética e termos uma outra unidade especificamente de filosofia. Então, vocês já observaram que aqui nós não vamos ter condições de aprofundar tanto na filosofia, de aprofundarmos tanto na ética. Aqui são mais elementos que nós colocamos para esta formação geral, né? Para que vocês já tenham essa compreensão de que chega um momento que vai se discutir, que vocês terão de tomar algumas decisões ou alguns posicionamentos, e esses posicionamentos eles devem estar ancorados nos princípios éticos, né? Mas também deve ter uma base filosófica, que é o conhecimento, para se tomar determinados posicionamentos. Então, aqui temos introduzir esses fundamentos, analisar as fontes do conhecimento humano a partir da filosofia, né? Como o que é o conhecimento, até passar por essa discussão. O que é o conhecimento humano, né? Como isso se dá? Por que se dá? Para quem interessa esse conhecimento, né? Por que a gente estuda tanto para compreender determinados aspectos da vida do ser humano, do mundo, da natureza? Por que tudo isso, né? Então, esses são aspectos que a gente precisa analisar, essas fontes do conhecimento humano a partir da filosofia, a partir dos pressupostos filosóficos, dos fundamentos filosóficos, né? Conhecer aí as principais correntes na história da filosofia e seus principais eixos de discussão temática, né? Então,
Porque existem as correntes filosóficas, né? Existem as escolas filosóficas com base nas correntes filosóficas também. Então, quais são essas correntes e o que elas defendem? E dentro desse contexto geral dessa ciência mãe que é a filosofia, quais são os seus principais eixos de discussão aí para as suas temáticas, não? Ainda continuando aqui com os objetivos específicos, temos aqui abordar o papel das ciências humanas no Brasil, como isso ocorre no Brasil, as ciências humanas, desde a formatação e compreensão de ciência e a partir da implantação de um sistema educacional no Brasil e mais especificamente a partir da criação das faculdades que começam a ocorrer ali a partir de 1810, 814, começa a se criar as escolas, escola de medicina, começa a se criar a escola de direito, né? Ou de estudos jurídicos, né? Então, como isso vai ocorrendo aqui no Brasil? O papel das ciências e as ciências humanas, como vão se comportando dentro desse contexto aqui de ciência, a história, a geografia, a própria filosofia, né? A antropologia, como elas vão se firmando e qual é o papel dessas ciências aqui na sociedade brasileira. Um outro objetivo que nós pretendemos e precisamos discutir é verificar as diferentes teorias filosóficas e a relação ao curso de administração, né? Então, verificando aqui essas diferentes teorias filosóficas e como nós vamos fazer a relação com o curso de administração, com o curso de engenharia civil, com o curso de logística, qual a relação dessas teorias com essas áreas de conhecimentos nas quais nós estamos inseridos aqui no contexto da nossa formação, diga-se, da nossa formação inicial, né? Vale eu ressaltar aqui, eu já falei em outros momentos, mas porque se fala formação inicial, porque vocês podem aí partir depois da conclusão do curso para especializações que vocês vão se afinando em conhecimentos muito mais específicos, né? Que aí vocês depois olham para trás, né? E esse curso de engenharia, esse curso de administração, esse curso de logística, de fato, ele foi essa formação inicial que vos abriu os horizontes para que vocês pudessem chegar a outros espaços e a outros conhecimentos e a áreas bem mais definidas nessa produção de conhecimento. Aí torna-se, o nome que se dá dentro da academia, quando alguém pergunta lá para um doutor ou um pós-doc, né, qual a sua formação? A minha formação inicial, digamos, foi história, mas se eu vou trabalhar mais especificamente com a metodologia da história, então a história foi só a formação inicial, mas eu me prendi mais especificamente com os aspectos metodológicos tanto para a construção da ciência histórica como para o processo de ensino, aprendizagem da história. Então, fica bem afinado em aspectos bem mais delimitados, não? E aqui nós temos, ainda nos objetivos específicos, estudar as respostas mais relevantes dadas pelos sociólogos e antropólogos, aos quais, e aqui faltou os filósofos também, né? Mas é porque aqui a gente trabalha com a filosofia, fazendo esse link com a sociologia e com a antropologia, né? Também, as questões fundamentais das organizações e dos setores de produção. Então, ancora-se isso aqui dentro de um contexto filosófico, mas quais são as respostas que esses profissionais ou áreas mais específicas, tanto sociologia como antropologia, trazem para dentro das organizações e dos setores de produção, não? Chegamos, portanto, aqui à questão das habilidades e competências.
E aqui, quando falamos nas habilidades, eu falei na nossa unidade curricular anterior, mas aqui a gente volta a discutir que, quando nós falamos de competência, nós falamos desse arcabouço teórico, desses conhecimentos que nós adquirimos, né? Você está lá na engenharia, a técnica de se produzir uma planta baixa ou de se elaborar uma planta estrutural ou uma planta alta. As técnicas, isso diz respeito às competências. E as habilidades é como eu uso essas técnicas para me desenvolver o meu trabalho de forma mais precisa e de forma mais, digamos, de forma que atenda melhor tanto ao meu cliente, aí aqui vamos utilizar o termo cliente, como também eu possa fazer isso o mais rápido possível. Aí isso já se chama de habilidade. Por isso que, quando trabalhamos habilidades e competências, nós falamos que a competência é o conhecimento em si, é o aprender a fazer. E a habilidade é como eu faço, a partir dos conhecimentos que eu adquiri. Então, aqui ainda está a palavra aluno, mas é o acadêmico, ao final da disciplina, deverá possuir capacidade para integrar conhecimentos gerais e específicos à realidade organizacional. Deve ter a capacidade de analisar criticamente. Precisa saber ter condições para a resolução de conflitos também, porque conflitos nós temos todo momento no nosso local de trabalho, na nossa casa, na escola, na faculdade. Nós sempre temos conflitos, mas esses conflitos, eles não surgem para que a gente parta ou possa partir para as vias de fatos, para a agressão. Não. Os conflitos, eles existem para que possamos exercitar o nosso autodomínio, ou o nosso domínio próprio. Então, é para isso que eles existem, né? Nós vamos encerrar esse primeiro momento da nossa aula de hoje, e logo que houver a conversão desta webconferência em vídeo, a gente retorna para o nosso segundo bloco, tá? Mas é um bate-papo bem gostoso, e vocês terão, a partir desse bate-papo, uma ciência melhor e facilitará para vocês responderem à atividade do fórum, tá bom? Então, até já, pessoal. Retomamos daqui a pouco.